Agora a gente vai aqui para a nossa terceira aula do mini curso gratuito de mini índice e mini dólar. Uma vez que a gente já viu ali as informações básicas, né, de como funcionam as coisas dentro da bolsa de valores e dentro desses ativos, eu quero chamar a atenção de vocês agora para a questão da estratégia. A estratégia, ela é algo super necessário para que você obtenha os seus resultados. Então, pensando dessa forma, eu estou usando aqui o gráfico de sexta-feira, né, que foi onde eu gravei ali para vocês a aula de número 2. Então, hoje a gente vai falar de estratégia e lá eu já mostrei para vocês, na verdade, como funciona essa estratégia. O que é de fato uma estratégia? É algo que está por trás de um estudo, por trás de uma observação, que dentro disso vai estar incluso o quê? A análise técnica. No meu caso, eu utilizo a análise técnica. Eu observo dentro da análise técnica o quê? O ponto de abertura, o ponto de fechamento, qual volume. Digamos assim, eu não olho o volume da forma que as outras pessoas olham, eu olho o volume no candle, no momento. Então, para desenvolver uma estratégia, você precisa estar dentro de um estudo aprofundado. É algo que você já fez, que você já testou, e aí a partir daquele momento você pode começar a pensar em algo estratégico. Essa estratégia, por que é tão difícil executar uma estratégia? Porque primeiro, ou você compra ela pronta, num treinamento, você mesmo vai ter que testar, não tem outra opção. Você vai testar essa estratégia que você comprou de alguém que já estudou o necessário para te falar de estratégia. Então você vai colocar na prática e ali você vai ter que fazer o quê? Olha, eu fiz essa estratégia 10 vezes, ela me pagou 6 vezes e me deu loja em 4 vezes. Qual erro? Nenhum. Você ganhou 6 e perdeu 4, continua no lucro alto, correto? Então, por que nenhuma estratégia é perfeita? Porque a estratégia, ela sempre vai te dar o que muita gente chama de setup. Setup funciona? Funciona. Funciona sim. Não vou dizer que não funciona. Para mim, eu não gosto muito de setup. Por quê? O setup, ele tira, para mim, o brilho ali que tem de você analisar mais profundamente o gráfico, de você estar mais atento de que fato está acontecendo. Porém, muita gente usa e ganha dinheiro, tá? Então eu não estou aqui para debater estratégia. Eu não seria louco. Todas as estratégias funcionam, só que você precisa ali entender qual a que vai se adaptar ao seu operacional. Vocês viram? Se vocês não lembram, eu vou lembrar vocês que eu fiz uma compra aqui e aí eu coloquei um stop lá na aula, que vocês voltem lá e observem onde foi. Esse cara fez um retorno, que é super normal, fazer um retorno até aqui, só que porém ele me deu de cara, logo após eu ter feito essa compra, ele me deu dois valores para que eu pudesse colocar no bolso. Ele me deu esse valor primeiro, em segundo ele me deu esse valor que eu poderia ter colocado no bolso, ok? Então eu tive dois resultados positivos antes que ele me voltasse no negativo. E quem assistiu a aula viu quanto que ficou negativo. Depois, o que aconteceu depois? Eu fiquei preso na operação esperando o quê? A decisão, porque eu já tinha ganhado 2 vezes. Se eu já tinha ganhado 2 vezes e não tinha aceitado, é porque eu estava querendo mais. E aí eu fiquei preso dentro dessa operação e eu saí da operação nesse candle aqui. Ok, por que eu saí nesse candle? Porque dentro da minha estratégia eu já sabia, eu já tinha noção de experiência de operar todo dia, de experiência de analisar gráfico, que essa força toda aqui ia voltar na minha cara. Então, eu decidi sair. Então, isso é uma estratégia. Essa é uma estratégia de um treinamento pago meu. Eu tenho um treinamento pago e meus alunos usam essa estratégia para ganhar dinheiro dentro do mercado. Então esse aqui é um curso básico que eu estou mostrando para vocês informações valiosíssimas
e que quem nunca soube o que é day trade, quem nunca viu ali uma operação, ele teve a oportunidade de ver, de como funciona uma estratégia. E aí, se ele quiser se aprofundar, de fato ele tem que cair lá para dentro do TDZ. Para quê? Para entender 100%. Ah, eu vi aquela aula do cara, eu gostei. Então, você vai cair para lá que você vai aprender muito, muito mais. Isso daqui é uma ponta do iceberg. Isso aqui é 10%. 10% nada, talvez seja 5% do que tem dentro do TDZ e da visão clara que você vai ter. Então fica aí nas suas mãos a ideia que você tem que formar do mercado. Então, estratégia é isso. Estrategicamente eu comprei, estrategicamente eu ganhei, e aí estrategicamente eu saí. E agora a próxima operação eu tenho dentro do nosso treinamento pago, que é o TDZ, que vai estar na descrição do vídeo aí para vocês. Eu tenho esse ponto aqui. Esse ponto, ele é um ponto de venda e eu sei por que ele é um ponto de venda. Dentro da estratégia, utilizando a estratégia perfeita, eu vendo aqui e aí praticamente eu pego esse movimento todo aqui, ó, de queda, colocando dinheiro no bolso. Isso é uma estratégia. É assim que a gente ganha dinheiro dentro da bolsa. E isso é uma estratégia. Eu pego esse movimento aqui, uma parte desse movimento, eu pego esse movimento gigante até aqui, ó, certeiro até aqui, ó. Então eu pego mais esse pedação aqui do bolo e coloco no bolso. Então estratégia é isso. O que é estratégia? É algo que já foi estudado, é algo que já foi testado, é algo que já funciona, né? É algo que já funciona. Dentro daqui você tem várias ferramentas dentro dessa plataforma, você sendo iniciante do zero, que você vai usar a seu favor. Só que, vamos lá, sem o conhecimento técnico, o conhecimento legal ali que você precisa ter, nada disso aqui você vai saber usar. Ó, tá vendo que tem um monte de coisa aqui que você não vai saber usar nada, não vai servir de nada isso daqui. E isso é um problema encarado muito forte dentro do day trade. Por quê? As pessoas quando vêm para cá, para dentro, eles só olham para essa parte aqui, ó. Isso daqui se chama boleta e aqui dentro vai estar o resultado, ó. As pessoas elas têm um problema muito grande com se iludir com esse resultado aqui, ó. Aqui o que aparece aqui, o pessoal posta lá um vídeo aparecendo um resultado bonito aqui. As pessoas chegam e caem para dentro, mas não é sobre isso, tá? Por trás desse resultado tem isso que eu estou falando para vocês, estratégia. Sem estratégia, eu poderia falar para você que ser consistente dentro do mercado seria impossível. Porque como a gente viu lá na primeira aula, vocês viram que na primeira aula, o que é os princípios básicos de você se tornar um trader profissional? Você precisa ter decisão rápida, saber decidir rápido. Você precisa ter estratégia. Você precisa você precisa gerenciar risco. E todos esses critérios que eu estou falando aqui para vocês são coisas que a gente não aprende na nossa rotina de vida comum. No seu trabalho, no meu trabalho antigo, ninguém me ensinou que eu tinha que tomar uma decisão em 5 minutos para ter um resultado em 5 minutos. No meu trabalho, ninguém me ensinou que eu tinha que gerenciar o risco. O risco de algo que estaria ali na minha frente acontecendo. Eu não aprendi isso. Então esse é um dos motivos que quando as pessoas chegam dentro da Bolsa de Valores para operar, elas levam muito problema. Elas acarretam trazendo problema de fora. Para quê? Para se prejudicar, porque primeiro eles não sabem tomar decisão rápida, segundo eles não têm uma estratégia, eles não têm conhecimento técnico sobre aquilo que estão fazendo e vieram para dentro da bolsa simplesmente porque viram ali boleta alta, simplesmente por isso. Então, por esse motivo é que dá muito problema aí nas operações de iniciantes. Então é necessário, né? É necessário que você entenda o processo. Esse processo que você vai ter que passar para que as coisas aconteçam para você dentro do day trade. Não tem uma opção de você pular essa fase, né? Não
Não tem como você querer ir direto pro ganho sem você passar pelo aprendizado. E o motivo pelo qual eu tô gravando para vocês aqui de graça dentro do YouTube um mini curso é exatamente para pessoas não caírem iludido ali pela boleta que viram e depois se arrepender depois que já tiver perdido um monte de dinheiro. Então essa é a minha contribuição. Eu sei que muitas pessoas aí vão falar que é errado você chegar aqui e gravar um conteúdo desse nível de graça. E eu sei também que as pessoas elas não dão valor naquilo que elas recebem de graça. A maioria das pessoas, a nossa programação, ela está vinculada a você ter que de fato pagar. Quando você paga, você dá valor. Quando você não paga, que está de graça, geralmente ninguém dá valor desse tipo de conteúdo, né? Essa é a verdade. Meu canal aqui eu trago muita operação real, eu falo muito rasteiro com relação, sem grandes ilusões com relação ao day trade, eu tenho um pouco escrito. Por que que eu tenho? Porque eu não trago a fantasia. As pessoas elas vivem no mundo da fantasia. Elas querem que alguém chegue para elas e mintam para elas. E eu não vou fazer isso aqui. Aqui a gente trata da maneira correta, beleza? Então a gente volta aí na próxima aula, ok?